Hoje chegou então o nosso tema a respeito, capítulo 25, agora 20, 22, 23, né? 23, isso, 23, do magistrado civil. Estamos na nossa aula 45, já passaram muitas aulas, hein? Falando sobre a confissão e esse tema tão diferente e ao mesmo tempo tão oportuno. Nós vivemos um dia, inclusive, de algumas manifestações, né, políticas, e tendo em vista o contexto do nosso país, é um grande desafio, um assunto tão importante para nós, né, como crentes, como servos de Deus, diante das autoridades. Então vamos começar, do magistrado civil. O primeiro parágrafo começa com uma frase mais importante de todo o capítulo. Olha só a primeira linha desse parágrafo. Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua própria glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, a eles sujeitos, e para este fim os armou com o poder da espada, para a defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Olha só, o primeiro parágrafo curtinho, e eu quero novamente ler a primeira linha. Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua própria glória. Olha só que interessante, e para o bem público. Amados irmãos, nós vamos trabalhar sobre esse tema, sobre o magistrado civil, sobre as autoridades, e nós temos que notar que a palavra de Deus apresenta Deus como dono de todas as coisas. Não há nenhum espaço, uma frase de Calvino Lutero que diz que não há nenhum espaço neste mundo, em qualquer lugar, pode ser no Irã, pode ser na América, pode ser na ilha mais distante, que ela possa estar fora do domínio de Cristo. Cristo é Senhor e dono desse lugar, porque Ele é Rei, Ele é Criador, Ele é aquele que do nada fez todas as coisas. Mas nós vamos então estudar por que nós temos essa necessidade justamente de uma constituição de magistrados civis. Uma relação interessante, histórica, que nós temos que pegar pela palavra de Deus, é que Deus criou o homem e colocou ele num jardim, não foi isso? Como é que era a relação do casal ali com Deus, antes do pecado? Uma harmonia total? Sim? Após a queda, a harmonia permaneceu? Não. Esse é o ponto de partida que nós temos para analisar tudo o que nós vamos estudar aqui hoje, porque afinal de contas, o homem desobedeceu, se rebelou contra Deus, e a partir do momento que ele se rebela contra Deus, ele também está em rebeldia, em rebelião contra o seu próximo. Se você observar, todos os pecados que vão vir depois da queda são consequências do coração do homem que é totalmente depravado. Agora não há mais no coração do homem, pós-queda, essa bondade, essa manifestação de somente amor, somente misericórdia, mas agora o coração do homem está marcado pelo mal. O mal não está somente fora, como alguns falam, né? O problema do mundo é o diabo. Irmãos, notem que o pecado é a maior tragédia da história da humanidade. E o maior problema do ser humano não é o diabo. O maior problema do ser humano é o pecado. Porque agora nós podemos parecer com o diabo. A partir da queda, o homem, o ser humano agora, pode, alguém tem dúvidas?
algum crente dessa igreja, membro dessa igreja que já foi discipulado, tem dúvidas da capacidade do ser humano em produzir maldade? Ele não precisa do diabo. Por quê? Porque o seu coração foi totalmente corrompido com a queda. Agora, se você sabe que você tem pessoas que têm esse potencial de destruição, é necessário constituir autoridades para poder manter a ordem, sim ou não? Percebam? Nós não somos anarquistas. E diferente do que alguns pensam, que anarquia é só quebra de cadeira, jogar para cima, um contexto filosófico da anarquia, do anarquismo, é não estabelecer ninguém com poder sobre o outro. Todos são livres. Isso é bem utópico, né, Felipe? Bastante. Quando que você vai conseguir estabelecer numa sociedade marcada pelo pecado, uma maneira de você conviver em sociedade sem estabelecer autoridade? Como? Impossível. Há algum tempo atrás, conversando com um professor, ele disse assim: nós tivemos problema desde o momento onde o homem colocou a cerca. No dia que o homem colocou a cerca e definiu como propriedade, veio os problemas. No fundo, ele está dizendo, o homem deve ter a autonomia de estabelecer o que ele bem quiser, não deve estabelecer limites. Agora imagina você, né? Então quer dizer, Miriam, na sua casa lá, pode bater qualquer um, não precisa bater não, ele pode entrar, porque afinal de contas, esse negócio de, vamos pegar para os nossos dias da cidade, negócio de muro e portão, Alex, não funciona não. Nós temos que ter liberdade para entrar onde a gente quiser. Totalmente anárquico, totalmente fora de um padrão onde Deus estabeleceu as autoridades. E essa relação das autoridades, justamente como a palavra de Deus responde, com um propósito. Olha só, a confissão vai dizer o seguinte, primeiro parágrafo: magistrados civis, e estes, agora com o poder da... Eles podem usar o poder da... É diferente de alguns que pensam que os magistrados civis. Quem são os magistrados civis? Nós temos que então pensar a respeito disso. A palavra de Deus vai apresentar magistrados civis como todo aquele que foi investido de autoridade. Cadê o terceiro mandamento? É o terceiro? Quem lembra do terceiro mandamento? Dá um Google aí, ó. Você está com o celular sempre, agora na mão, você não puxa? Usa ele para o bem. Ou é o quarto? Honra. Quarto. Vamos lá, vamos citar o quarto mandamento? Honra teu pai e a tua mãe. Hã? É o quinto. É o quinto, me ajudem aí. Eu perdi a ordem mesmo, eu estou pedindo ajuda. Vocês não conseguem dar o Google aí, hein? Nossa, que preguiça, hein? Miséria, vamos repreender esse espírito de preguiça, como diz alguns pentecostais. Hã? Não, agora pode, né? Como os alunos são aplicados, só usa para o bem. Eu queria que vocês estabelecessem quarto mandamento? Não, no contexto nosso aqui, qual que é a primeira autoridade que o ser humano recebeu para honrar? Eu pergunto para vocês, esse mandamento tem relação com se submeter a autoridades constituídas? Sim ou não?
que vocês estão olhando para a projeção? Gente, honra o teu pai e tua mãe. Qual que é o mandamento aí? É o segundo? Quinto. Pronto, fechamos a questão. Quinto mandamento. Agora eu pergunto para os irmãos, vamos voltar aqui, ó, vocês estão tudo voando agora. Vamos pensar. Por que que esse é o mandamento que o Senhor colocou aí? Leva a Eliana. A Eliana foi no projeto Caixa de Sapato. Pelo menos apoiou muito, né, Eliana? Vai lá na escola e conversa com os professores. Qual é o problema dos alunos não honrarem os professores? Porque ele não obedece pai nem mãe. Como é que você quer que uma criança que tem 8 anos, que não obedece pai e mãe, não tem limites estabelecidos, vai honrar o professor? O professor é uma autoridade? Sim. E daqui a pouco ele tem 15 anos. Ele vai respeitar os policiais? Ele vai respeitar qualquer figura que foi constituída com autoridade? E nós vamos ver que essas autoridades, seja ela pai, mãe, quem colocou nas nossas vidas foi quem? Toda autoridade procede de Deus. E um ponto que você tem que me responder sinceramente: nós gostamos nós gostamos de obedecer? Eu acho que a gente começa não querendo obedecer, não é? O seu coração tem potencial para ser um transgressor da lei? Então, se você mesmo faz um autoexame e observa, o meu coração, ele é depravado. Se eu conheço o certo e o errado, eu tenho curiosidade para falar, se eu fizer, se eu não fizer. Por quê? Porque o nosso coração, ele agora é ensoberbecido. O nosso coração não quer se voltar para Deus, muito menos para qualquer pessoa que tenha como referência o Criador. Então, o caso concreto é, cada pessoa constituída de autoridade está representando ali diante de nós a autoridade constituída que procede de Deus. E nós temos o dever de observar essas autoridades e dizer, eles fazem uso, se preciso, da espada. Me fugiu aqui, eu estou com a minha cabeça ruim hoje. Como é que é? O pessoal foi enfrentar lá no Rio de Janeiro com arma, e teve uma sugestão de alguém que sugeriu para enfrentar com o que mesmo? Pedra, é pedra, né? É pedra e pau. Agora eu pergunto para os irmãos, a polícia, ela trabalha com qual autorização para manter a ordem? Do governador? Do presidente? De Deus, irmãos, de Deus. Se ela vai fazer bom uso, aí nós vamos depois discutir. Mas quem estabeleceu a autoridade foi Deus. E Deus deu o poder da espada. Muitos acham que não, porque nós somos cristãos, então nós vamos, de certa forma, tolerar todas as coisas. Eu já falei aqui algumas vezes, né? Se te entrar aqui alguém agora, nessa hora, e te começar a incomodar, o primeiro que vai ter que bater de frente é o Márcio. O Márcio vai usar a academia dele e falar assim, irmão, irmão não, né? Fulano, aqui é tudo da gente de Deus, você quer arrumar problema? E aí nós vamos bater o 190 e falar assim, nós vamos chamar a polícia, porque ele vai tirar você nem que for no cacetete aqui de dentro. Quem estabeleceu a lei para ter liberdade de culto, quem constituiu o policial com autorização, não é o governador, o prefeito, mas antes de tudo isso, é Deus. Eu fui lecionar essa semana passada, nas minhas 2 aulas com os alunos do 7º ano, e mencionei para eles, normalmente você começa a história do mundo antigo, Camila, na Mesopotâmia. Aí você já começa ali com
começa com os egípcios, você começa falando sobre aquela região onde se fala crescente fértil, Tigre, Eufrates, que dali que surgiu o ser humano. Aí eu falei assim, que bom que nós vamos falar da origem, começando com a página 1. Gênesis 1:1. Deus criou o ser humano. Deus constituiu autoridades. Deus deu ao ser humano a graça de poder se multiplicar. E quando eles pioraram, Deus olhou para eles e disse, a partir de agora, vocês vão se reunir em nações. Qual é o nome desse evento? Qual é o momento que aconteceu isso? Lá na Torre de Babel. E Deus falou, a partir de agora, vocês vão se reunir, língua com língua, vai formar nações. Ah, a história faz sentido. A história faz sentido. Como é que você vai respeitar a autoridade? Como é que você vai ser um bom cidadão, crente, se você não entender que tudo que está estabelecido aí fora, antes de qualquer ação política, foi Deus que estabeleceu a organização social, não foi Rousseau que definiu. Que o governo é um contrato social, Débora. Você aprendeu isso lá, né? Não foi. Quem apresentou a sociedade e colocou governantes sobre ela é o próprio Deus. Vocês se lembram quando Deus foi estabelecer rei sobre Israel? Vocês lembram? Como é que foi o propósito? O que os povos vizinhos também falaram? Ou melhor, manifestavam. Eles tinham um rei. E eles podiam chegar no rei e falar assim, ó rei, o negócio é o seguinte, e o rei dava uma sentença. Israel queria um rei humano. E Samuel ficou triste. Vocês lembram da passagem da 1 Samuel? Mas Deus permitiu, falou assim, não, vamos dar um rei para eles. Saibam eles que terá consequências. Porque Deus já sabia do potencial. Por mais que as autoridades são constituídas por Deus, nós devemos, vamos estudar sobre isso, respeitá-las, são passíveis de falhas. Mas uma coisa não anula a outra. É isso que nós vamos ver, então, nessa aula, né? Vamos caminhar. Romanos 13, vamos ler lá em Romanos 13, capítulo 13, de 1 a 4. Vamos ler juntos? 4 versículos, vamos lá. Romanos capítulo 13, de 1 a 4. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela. Vamos ao 4. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz, pois é ministro de Deus. Você quer obedecer? Ah, eu vou obedecer. Não vai obedecer? Espada. O que isso quer dizer aqui, Machado? Hoje vai usar a espada? Não. Vai usar de todo tipo de força que for necessário. Por quê? Porque ele está desobedecendo à lei de um país? Sim. Cometendo um crime? Sim. Mas antes de tudo está quebrando a ordem que Deus estabeleceu. Nós já acabamos de falar, não tem nenhum lugar no mundo que os pés de Cristo não estejam lá dizendo, esse lugar é meu. Então, se nós temos a presença de Deus como Senhor no mundo caído, é justamente por meio da sua ação.
utilizando da graça comum. Tem lugares que não tem tanta condição de discernimento da fé cristã, mas tem graça comum. É difícil quando a gente pensa no contexto geopolítico, mas nós temos que lembrar que Deus constituiu autoridades para que o bem comum de fato acontecesse. Mas se isso não acontece, o problema não está naquilo que Deus determinou, mas sim nos homens. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 13 e 14. Vamos juntos novamente? 1 de Pedro, capítulo 2, verso 13 e 14. Vamos lá. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Só até aqui. Agora vamos aqui, eu quero a interação de vocês. Qual é o grande problema de nós honrarmos as autoridades do nosso país? Vamos lá, calma aí, ó, que bom, ó, vocês acordaram. Vamos lá, Dênia, por quê? Não nos honra, ó, uma boa expressão. O que mais? Ele é transgressor da lei. Hoje não está fácil, né? Num país como o nosso, que é uma cultura corrupção, né? É triste isso. Legisla em causa própria. Para aumentar o salário é rapidinho. Os professores não. Vocês são mal casadas, como disse Mário Covas. Covas? Tem base alguém falar uma coisa dessa de uma professora Sheliane? Porque o país realmente não valoriza a cultura, né? Isso é triste demais. Né, Eleni? Que aberração. Mas por que então? Nós temos motivo para dizer, não, se tivéssemos um governo correto, né? Tudo isso, irmãos, nós não negamos. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Temos um limite para honrar as autoridades. Deus estabeleceu pela sua palavra o limite. Mas nós temos que lembrar sempre de cada contexto que a palavra de Deus foi escrita. Olha, a turma que está no governo aí não é fácil. Nós não temos perspectivas que vai talvez melhorar, mas nós temos que lembrar que Deus cuida de nós. Nós temos que ser sempre, é aquela questão do copo cheio e copo vazio. Nós podíamos ser cidadãos de onde? Vamos pensar aqui. Do Irã. Um contexto bem difícil. Então nós temos motivo para dizer, Deus, obrigado, apesar de tudo, o nosso país. Vamos partir dessa premissa. Mas vamos lá agora para o texto bíblico. Eu pergunto, vamos botar todo mundo no balaio. Como é que é o nome do nosso prefeito? Paulo César? Sérgio, né? Paulo Sérgio, Zema e Luiz Inácio Lula da Silva. Não arrepia aí não. Os governantes que nós temos, cada um com as suas particularidades, bons ou maus, se comparam a Nero? Vamos lembrar quem era Nero? Ele era quem? Imperador de Roma. 5 primeiros anos do seu governo, apoiado ali por Sêneca, um aluno ali, ouvindo as histórias e aprendendo. Um governo maravilhoso, ganhou o coração do povo. Agora, políticas públicas para os pobres. Você falou, agora chegou o governador que precisava. De repente, o homem enlouquece. Para resumir a história, ele pendurava cristãos nos postes com piche e tacava fogo. É o mesmo contexto que Pedro está vivendo. Vamos para a carta?
Olha lá. Por causa do Senhor. Observe que a expressão do apóstolo Pedro é direta. Por causa do Senhor. E você e eu, nós vamos ter que nos lembrar disso essa semana. Não é por causa de Nero. Não é por causa do Lula, nem do Zema. Não é por causa de ninguém que Deus colocou aqui. A igreja, não é o mundo. A igreja deve honrar as autoridades, porque o Senhor assim estabeleceu. Olha lá, Pedro está no calor, está o negócio pegando fogo, matando cristão toda hora. E ele diz, por causa do Senhor, estejam sujeitos. Eu pergunto para os irmãos, Pedro viu Jesus? Sim ou não? Caminhou com ele? Percebeu embates políticos? Sim ou não? Então ele tem autoridade para ensinar. Daqui a pouco a gente vai chegar no versículo tão famoso de Jesus, com a moeda, não é isso? Mas olha só o que Pedro está inspirado aqui pelo próprio Senhor, diz, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor daqueles que praticam o bem. Amados irmãos, nós temos aqui uma saia justa, e bota justa nisso, porque nós estamos então diante da palavra de Deus, dizendo, nós devemos o quê? Honrar as autoridades, e esse papel é da igreja, e nós precisamos lembrar disso. Nós vivemos um contexto tão caótico, mas tão caótico, que a gente até como crente para de orar, porque agora o governo é do 13, quando for do 22 eu oro de novo, quando for do 15, e nós nos esquecemos que o nosso papel como povo de Deus é orar pelas autoridades. Mas você fala, nossa, mas parece que é nadar contra a correnteza. Você já imaginou o contexto de Pedro e a igreja? Você já imaginou que distância, irmãos? Nós estamos falando a respeito de alguém que era um déspota, uma pessoa tirana. E agora a palavra de Deus está nos apresentando que honrar a autoridade é um papel daqueles que fazem por causa do Senhor. Caminhando. Estou tentando pensar aqui numa situação prática. Por exemplo, eu sou polêmico, hein? Nossa, a ideia que veio na minha cabeça, do nada veio uma ideia dessa. A partir do ano 2027, está estabelecida uma placa, porque agora todo mundo tem placa, né? Uma placa para estacionamento de carro. Por sinal, eu respeito os idosos, mas eu quero saber como é que eles vão fazer em 2050 no supermercado. Só vai ter vaga para idoso. Você já repararam a quantidade que nós temos? Eu acho coisa boa, viu? Só é uma observação. A partir de 2026, é sancionada aqui na prefeitura de Uberlândia, passa uma placa colocando assim, ó, prioridade para tendência homossexuais. Põe a placa estacionamento para LGBT, QI não sei quantas vezes. Qual é o dever do crente? Honrar ou desonrar aquela placa? Honrar. Vai ferir. Não, tá vendo, Cida? Não vou adiantar, não. É para provocar, é para vocês pensarem. Vamos lá. Aos cristãos é lícito aceitar, exercer o ofício. Senão a gente faz que nem a Roberto. Roberto, faz as perguntas, Roberto. Aí a gente interage, passa para as partes, entendeu? Senão fica muito monótono. Tem que ficar lendo parte por parte para vocês interagirem. Boa pergunta, Cida. Boa observação. Mas a minha provocação também é boa. E aí, honra ou não honra a placa? Né? A não ser que botar na porta aqui da nossa entrada, né? Aí fica, daqui a pouco a gente fala. Olha lá, exercer o ofício de magistrado, sendo para ele chamados. Um crente pode ser um homem investido de autoridade? Sim ou não? Sim, olha lá. Aos cristãos é lícito aceitar
e exercer o ofício de magistrado, sendo para ele chamados em sua administração, como devem especialmente manter o quê? Vamos traduzir? Ele se envolve com a política, mas deve se manter o quê? Piedoso. Uma vida corandel. Pastor, mas isso não é uma realidade. É outro assunto. Porque se nós tivermos governantes que honrem ao rei dos reis, antes de honrar as autoridades e a sociedade, nós vamos ter um governante justo, temente. Me fez lembrar aqui nesse contexto, Deus consagre. Eu já falei esse tempo atrás, acho que falei domingo passado. Esses dias atrás eu vi um vídeo, era a minha esperança do Brasil em 2002. Eu cheguei a falar o jingle dele, Antony Garotinho, o crente para presidir o Brasil. Vocês são tudo novos, né? Tudo nasceram em 2002, 2000. Como é que eu expresso isso, Felipe? Foi uma boa palavra. Você está comedida hoje, hein, Antônia? Foi o caos da sociedade brasileira e vergonha que levou o nome de crente da igreja cristã no Brasil. Um corrupto de mão cheia que foi se revelar alguns anos depois e que dava aula na escola dominical, Rogério Gomes. Você acredita num negócio desse? É. E a gente cai numa situação dessa. Por quê? Porque a gente pensa assim, não, ele tem o nome de evangélico, vai ser um bom governante. E isso é triste demais. Lembrando do caso positivo, que Deus derrame graça, não está isento de tropeçar. Mas nós temos um pastor presbiteriano, aonde? No Supremo. O que é isso? Esse homem tem que ser muito Tem que orar muito por ele, ué. Ele está no meio da cova dos leões. Quem já orou pelo nosso ministro? Nós deveríamos orar. O André Mendonça. Comecei a ficar com ciúmes, viu, Sueli? Eu sabia que você dá essa informação. Eu espero que você não perca nenhum culto nas nossas transmissões também, viu? Isso mesmo. Ele está meio que substituindo lá o Paulo Júnior, né, Sueli? Por enquanto o Paulo Júnior não volta. Está sempre pregando na IPP TV. Muito bem. Você já pensou a pressão que um homem desse tem sobre os seus ombros? Eu sou temente a Deus, o negócio aqui é complicadíssimo. Eu não queria estar na pele dele. Porque se ele honra a Deus de verdade, estamos partindo do pressuposto que ele é um crente fiel, amém? Se amanhã ele se revelar um garotinho, a gente vai falar, não, isso era um herege. É uma pessoa que dizia ser cristã. Mas eu penso que não. Eu, até que me prove o contrário, acredito. Então imaginemos nós a situação. Olha só a responsabilidade de ser um servo de Deus num ambiente tão pervertido, onde a justiça, ela é, como diz a palavra de Deus, ela é negada. Por quê? Porque tem interesse do legislador. Então nós estamos num caos. Estamos falando de um assunto aqui que é caótico. Até mistura algumas coisas, me fez lembrar aquela ideia, Gisele. Hoje tem uma movimentação no país, e aí um pastor disse assim, tá certo que ele é bem parente do Nicolas, né? Mas assim, ele falou assim, hoje não vai ter culto, porque nós vamos lá para a praça. Aí começou a zedar o pé do frango. O assunto é esse. Então, quando você toca em esferas, tirando, por exemplo, da igreja, o comprometimento, em primeiro lugar, não é o rei que vai ser constituído aqui, mas ao Rei dos Reis. A ordem para o culto, o dia do Senhor. Hoje eu já sou muito crente. Hoje pode ter Copa do Mundo, final às 19 horas do domingo.
Eu venho mais alguns que não gostam de bola aqui. Sabe por quê? Porque, vou falar uma coisa para vocês. Azar da Copa do Mundo. Dá para chegar depois no replay. A gente fica sabendo se perdeu, fica tudo caladinho. Né? Tá? Quem chamou? Fala, seu Morales. O pastor em si não devia entrar em política, porque ele sabe que ali tem corrupção, que ali realmente não é um ambiente que ele possa levar a verdade. Então eu acho que começa aí, se o magistrado consegue chegar lá, ele sabia que ali é realmente uma panela fervendo e que ele que defende o certo não devia entrar. Não, eu não vou participar disso. Como a gente quando pega um emprego fala assim, você vai fazer isso, se você quiser ficar aqui tem que concordar com isso. Se você for um cristão, fala, não, eu não quero emprego porque eu não concordo com isso. Polêmico. Por quê? Nós temos que pensar em qual podemos dizer assim, prateleira está essa pessoa. Vocês já viram uma coisa que acontece nas propagandas eleitorais? Eles não se apresentam assim, Fábio Góes, vote em mim. O que eles fazem? Pastor, mas é engraçado. Exatamente. Então, uma avaliação interessante. Nós temos, principalmente presbíteros, né, que ocupam a função legislativo e que não utilizam desse termo, né, que tem que levar o nome pastor, presbítero, mas sim como uma pessoa física e que tem a sua fé e que pode muito bem dizer depois, eu sou cristão. Se ele tem a função na igreja é outra questão, mas ele é um servo de Deus. Mas utilizar dessas nomenclaturas, na minha opinião, deveria ser até proibido. Mas não é utilizar a nomenclatura porque arrasta, né? Agora, vamos voltar para o assunto. Nós precisamos de pessoas capacitadas lá no meio, por exemplo, do legislativo, sim ou não? Sim. E se ele chegar lá, ele é hoje, por exemplo, senador, e digamos que ele seja um crente sério, e aí de repente ele fez o seminário, todo o processo, e aí, inclusive durante ou antes, e ele é um pastor ou presbítero, ou ele é um missionário, mas ele não utiliza disso para ser um engajador, eu vejo como necessário. Você não vai ter que separar a fé dele da sua vida pública. Então, assim, é uma faca de dois gumes, né? Uma relação, uma linha tênue. Fala, Magda. Meu filho, se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixe ao ponto de ser rei em qualquer país. Essa frase é muito bonita. Está falando a respeito daqueles que são vocacionados ao ministério, né? Exato. E ele diz, se você foi vocacionado ao ministério da palavra, não se rebaixe aceitando qualquer função neste mundo. Né? Muito bonito, exatamente. Então, nós temos essa relação, porque de fato é algo muito difícil. Agora, notem, tem pessoas que são vocacionadas para alguns cargos públicos. Sim ou não? São, gente. Tá certo que se você vê o Alckmin falar, você fala, nossa, o que é isso? Você que está em São Paulo, o homem fala de uma maneira assim, que o filho morreu ontem, ele dá um discurso hoje, você fala, nossa, nós temos que voltar nesse homem, porque olha que capacidade para se comunicar extraordinária. Fala, Débora. O que eu disse aqui, a gente não consegue se isolar de ver onde a gente está. Então, é importante que, eu entendo, é importante que tenham cristãos lá no meio dos vereadores, para pensar nos outros, né? A ideia, pensando nos políticos, é que eles nos representem. Então, se a gente se abdicar e falar, não vou me envolver,
quem é que vai estar lá representando a palavra de Deus? Assim, eu não vou, mas eu creio que Deus levanta pessoas para estarem lá. E assim como as profissões, né? Quando eu falei que ia fazer direito, a minha mãe falou, eu não quero minha filha para defender bandido. Mas né, alguém vai ter que defender. Não sou eu também não, mas alguém vai defender. E assim, a gente pode fazer diferente. Eu não preciso ser advogada, mentirosa, corrupta. A gente pode fazer de forma diferente também, estando lá naquele meio, ainda que seja difícil. Mas, assim, Deus levanta as pessoas para fazer a obra dele em todos os lugares. Isso. Porque é legítima a vocação. Nós temos vários irmãos que nós, não precisamos nem citar o nome, mas, assim, alguns que a gente sabe da história e sabe que leva a sério, de fato, o trabalho, sendo ele em qual nível for do trabalho com a legislação, das leis, sendo vereador, sendo deputado. Nós precisamos, a gente nota pela palavra de Deus, claramente a confissão está defendendo isso, há vocações. Felipe, lá, o Denner, por favor. Até para complementar isso que a Débora comentou, concordo completamente, mas assim, dando 5 centavos de contribuição, a gente também tem que ter um cuidado muito grande para não entender algumas áreas como tão corrompidas, tão problemáticas, a ponto de nem mesmo Deus tocá-las. Nós sabemos que Deus é poderoso, nos tirou do lamaçal do pecado, e nós sabemos que nós somos pecadores a esse ponto. Mas Deus nos tocou e se propõe a tocar o mundo por meio de nós também, independente das áreas. Existem pessoas que são tímidas, que têm algumas vocações um pouco mais tímidas. Reservadas, né? Mais reservadas, exato. Existem pessoas que têm capacitações para a vida pública, para cargos públicos, e que podem glorificar a Deus mesmo no meio dessas áreas também. Só que o triste é que nós, aqui no Brasil, pelo menos, nós vemos tantos escândalos que nós pensamos, não, é corrompido demais, então eu não vou nem me colocar ali, eu não vou nem me arriscar. Era o caso também, assim, a Débora passou, eu passei pelo mesmo que a Débora passou até na faculdade. Poxa, curso de filosofia na UFO, vai se desviar, e Deus me sustentou nesse processo. Do mesmo modo como ele pode sustentar um político, um cristão genuíno lá dentro, e tocar essa esfera da sociedade por meio do cristão genuíno que ali está. Exato, porque existe alguns predicados, algumas características e algumas profissões, né, chamados, como por exemplo, advogado, tem que provar que é honesto. Pastor, tem que provar que não é ladrão. Filósofo, tem que provar que não é marxista, né? Aquelas coisas assim. Mas a relação está. Hoje nós vivemos uma sociedade, igreja, presta bem atenção que eu vou falar aqui, ó. Ela diz assim, não, eu não me envolvo com política, com nada. Mas é uma questão séria, sabe por quê? Nós vivemos um contexto, no Brasil, não estou falando de nós não, mas no Brasil é o seguinte, a pessoa diz assim, não, eu sou crente, mas não me envolvo, quero saber de nada de política. Mas ela tem, de repente, um comércio. Do lado, uma área da prefeitura. Aí chega um vereador lá e fala assim, ó, nunca viu na vida, consegui essa área para você fazer estacionamento. Aí a pessoa faz o quê? Na hora. Então o modo brasileiro já se provou que não dá certo. Nós precisamos ser o máximo possível, não é fácil, esclarecidos, porque nós precisamos do discernimento para falar, opa, ó, tem que escolher o menos, né? O menos pior, sim, num contexto como nós hoje vivemos, sim. Mas nós temos que fazer uma relação crítica. Quais são os princípios? É muito comum no Brasil ainda, inclusive dentro da igreja, se nós somos uma igreja séria e não levantamos bandeira de partido nem de pessoas aqui, uma outra verdade também não pode ser negada. As pessoas deveriam ler o que essa pessoa pensa. Qual o partido que ela faz parte? Qual é o pensamento ideológico que ele possui? E nós temos vivido uma época onde isso muitas vezes é levado de um lado para o outro e nós nos tornamos massa de manobra daqueles que estão usando do poder. Isso é perigoso. E negar a vocação, negar o chamado, porque Deus dê cada dia mais capacidade para o Felipe ser um filósofo, com a perspectiva de transmitir a graça do conhecimento, sabendo que ele é um servo de Deus, vai glorificar o nome do Senhor. Que coisa mais linda, isso é muito lindo, né?
Fala, Gisele. Todas as coisas é um ato político. Se você vai no supermercado, o preço dos produtos é um ato político, passou por um ato político. Tudo que a gente faz, a vida, né, a vida antes daquilo, no seu cotidiano, é um ato político. Exato. E, acima de tudo, a gente tem que lembrar que, na palavra de Deus, os cristãos que foram executados e tudo mais, foram porque tinham governantes maus. Então, era um ato político. Então, se nós... uma hora a gente vai ter que votar, porque isso é um dever nós como cidadãos e como cristãos. Isso. E aí você vai votar sem saber nada sobre política, você simplesmente, gostei da cara desse aqui, vou votar. Mas você está colocando em risco as ideologias desse mundo, né, que estão operantes, né, e você está negando a sua fé, porque você tem que, por meio da sua fé, fazer boas escolhas, porque senão a sua fé é inútil. Isso. Né? E ela é manobrada num contexto social e político. Hoje, no país aqui que nós vivemos, são os dois extremos. De um lado, aqueles que dizem, eu não voto em ninguém, não gasto um minuto pensando nisso, e vou lá dar vontade de quebrar a urna. É quase preso. Extremo. E o outro? Idolatram a política. Não, porque o fulano é quase o Messias. O extremismo político é perigoso. Nós somos chamados a temer ao Senhor, honrar o rei. A nossa escolha como pessoa, cidadão, cada um tem um CPF aqui, não tem? Nós deveríamos zelar em honrar o nome do Senhor por meio da nossa escolha, das nossas falas, mas sempre com esse temor. Eu não quero ser um alienado, nem para que eu não tenha conhecimento, levado para o ato político é isso. Quando você diz que não vai tomar decisão, você já está sendo direcionado por alguém. Isso é fato. Mas, ao mesmo tempo, não cair nesse extremo, tirar culto para o que vai ter para a praça, vai ter manifestação na rua, ainda que seja ordeira, mas eu não concordo tirar um culto para fazer uma manifestação política. Você tem um extremo, idolatria da política, principalmente nesses últimos 10 anos, né? Tem se acelerado muito isso, de todos os lados, claro. Quem chamou, Eliana? Há um tempo atrás eu ouvi uma frase que me impactou muito, que falou assim, se você não se envolve com política, você vai ser governado por quem gosta. É isso mesmo, a relação é isso. Provérbios 8:15, vamos lá. Deixa eu terminar também aqui nosso parágrafo. Especialmente a manter a piedade, aquele governante que tem vocação, a justiça e a paz, segundo as leis salutares de cada estado. Eles, sob a dispensação do Novo Testamento, para esse fim, podem licitamente fazer guerra, havendo ocasiões justas e necessárias. Aqui nós vamos começar a trilhar um caminho onde há limites, para que nós possamos, de fato, dizer, opa, o Estado estabeleceu algo, é legítimo ou não é legítimo? Provérbios 8:15 e 16. Quem pode me ajudar lendo, por favor? Por meio de mim os reis governam, e os príncipes decretam justiça. Deus é aquele que estabelece governantes. Então vamos lá, Salmo 82, 3 e 4. Encontrou rapidamente, está com a confissão e já lê que é mais rápido ainda. O governo, a autoridade pode estabelecer guerra, e nós como igreja podemos apoiar? Sim e não. Nós não vamos entrar na questão geopolítica passada, e você vai falar para mim porque a União Soviética tinha uma área, mas vamos pegar aqui a Ucrânia. Quem viu a igreja lá da Ucrânia se reunindo do lado dela, porque caiu uma bomba em cima dela? Agora, como é que um ucraniano vai dizer, não, essa guerra não é certa, não? Eu não estou dizendo a motivação política, se aquele baixinho lá que me fugiu o nome dele, o presidente está fazendo politicagem, quais são os interesses, mas quando você tem uma situação dessa, uma coisa não pode ser negada, está fazendo mal para o povo, a sociedade está sofrendo, talvez poderia ter sido resolvida já há mais tempo com acordo, poderia, mas a realidade é que, de fato, essas situações acontecem, e nós temos que tantas vezes honrar a decisão da autoridade.
desde que nós temos algum limite, né? Vamos agora para 3. Já que vocês estão me ajudando aí, nós vamos para 3. Essa aqui é uma maior, eu quero que vocês atentem aqui, rapidamente. Os magistrados civis não podem tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos, ou o poder das chaves do reino do céu, nem de modo algum intervir em matéria de fé. Contudo, como pais solícitos, devem proteger a igreja do nosso comum Senhor, sem dar preferência a qualquer denominação cristã sobre as outras, para que todos os eclesiásticos, sem distinção, gozem plena, livre e indisputada liberdade de cumprir todas as partes das suas sagradas funções, sem violência ou perigo, como Jesus Cristo constituiu em sua igreja um governo regular e uma disciplina. Nenhuma lei de qualquer estado deve proibir, impedir ou embaraçar o seu devido exercício entre os membros voluntários de qualquer denominação cristã, segundo a profissão e crença de cada um. E é dever dos magistrados civis proteger a pessoa e o bom nome de cada um dos seus jurisdicionados, de modo que a ninguém seja permitido, sob o pretexto de religião ou de incredulidade, ofender, perseguir, maltratar ou injuriar qualquer outra pessoa, e bem assim providenciar para que todas as assembleias religiosas e eclesiásticas possam reunir-se sem ser perturbadas ou molestadas. Muito bem. Esse parágrafo aqui, ele foi alterado com a Constituição dos Estados Unidos, em 1877. O parágrafo original do capítulo 23, ele tinha aqui o Estado o poder de investigar e condenar heresias. Vocês lembram como é que era no período medieval? O Estado e a igreja era literalmente a mesma coisa, sim? O que acontecia naquela época? A igreja, inclusive, por exemplo, na própria Suíça, tem uma página difícil da cultura reformada protestante, que a Suíça, por um lado, ela foi, há alguns anos, uma dádiva de Deus. Tem um ditado que diz assim, que se havia um vagabundo que chegasse na Suíça, eles eram confrontados. Você quer um emprego? Nós vamos te arrumar. Passava alguns dias, o emprego está aqui. Não quero emprego mais não vou ficar trabalhando aqui não. Eles compravam uma passagem para bem longe, e se o cabra resistisse, eles usavam a espada. E o cara ia embora, porque havia um sistema político estabelecido. E ali, inclusive na Suíça, foi em Genebra, um dos mentores foi Calvino. Mas o contexto medieval, havia uma relação direta da igreja e o Estado. Com a Constituição americana, a própria confissão de fé vai levar a cultura americana. Ela vai estabelecer limites no poder do Estado e o poder da igreja. A esfera do Estado e a esfera da igreja. Então, com isso, a igreja agora, ela não pode sofrer a interferência de quem? Do Estado, sim ou não? E o Estado também não deve receber a interferência da igreja. Porque agora nós temos duas relações separadas. E agora nós temos, então, motivos para resistir à autoridade. Se ela, o quê? Olha só, se ela ofender, perseguir, injuriar qualquer pessoa, quando? No contexto de assembleias religiosas, limitação de reuniões. Vamos para o texto bíblico para depois a gente pegar a nossa continuação da conversa. Hebreus 5:4. Quem pode ler rapidamente, para nós caminharmos para o final? 2 Crônicas 26:18. Quem lembra de alguém que se rebelou contra a autoridade e foram usadas por Deus?
No contexto bíblico. No contexto bíblico. Vou dar uma dica, lá no início. Vocês estão afiados, né, que foi essa semana. Vamos voltar mais. Quem mais? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem mais? Quem? Não, mas aí Miriam resistiu de maneira errada, porque ela tinha o dever de honrar Moisés, ela desonrou Moisés. Nós estamos falando de desonrar, porque antes de honrar uma lei, uma ordem, nós devemos honrar a quem? Se qualquer lei, decreto, ferir as Escrituras, nós vamos ficar com quem? Com as Escrituras. Quem lembra das parteiras no Egito? Qual era a ordem do rei, do faraó? Mate os meninos. Agora novamente, cadê os 10 mandamentos? Cadê a lista? Está pronta? Tá não, né? Qual que é? É mandamento não matarás? Sim ou não? Você fica com a lei dos homens ou com a lei de Deus? Então nós vamos nos opor. Exatamente. Quando nós temos uma dividida, opa, isso aqui fere a palavra de Deus. E aqui talvez nós tenhamos a resposta do nosso início aqui hoje. Pastor, nós vamos honrar os líderes, autoridades, governantes? Sim. Quando que nós vamos não obedecê-los? Quando eles ferirem a palavra de Deus. Por exemplo, aqui ó, um pensamento que passou na pandemia. Vai que eles proíbem os cultos depois que voltar da pandemia, porque já acostumou, né? Agora é proibido ter culto. Quem ia reunir escondido aqui? Ixi, é poucos, hein? Não sei não, hein? Vocês não entenderam a pergunta, né? Por quê? Nós íamos ficar, opa, vou honrar a lei, porque é proibido. Nós já estávamos querendo desobedecer a legislação sanitária. Por quê? Porque nós não podemos deixar de nos reunir. Logo vai levantar alguém e falar assim, ó, como pode a igreja ser tão, aquela palavra, subversiva ao Estado? Podem todos se reunir em casa, online, para que reuniões públicas? Sempre vai ter alguém que vai se levantar. Aí nós vamos responder, você pode dizer bonito, declarar o que for, nós ficamos com a palavra de Deus. Fere a palavra de Deus. Fala, Felipe, por favor. De Pedro. Exato. Então, quando nós vamos ter esse confronto? Quando ferir as Escrituras. Tem uma notícia para vocês boa e ruim. Eu penso que os bens de vocês, tem gente que regalou os olhos aqui, ó. Muitos bens, hein? Eu tenho meu bem. É o único que eu tenho. Está cheio de bens. Tem uma boa notícia para você, hein, Cade? Poupança gorda lá. Apesar que é banco, né? Já começa a complicar. No Brasil, eu penso que ninguém vai confiscar nada, sabe? O país é muito grande, pela graça de Deus, tem tudo para caminhar bem. É meio assim, trancos e barrancos, mas vai continuar. Essa é a notícia boa, tá bom? É o que vai continuar. Pode continuar aplicando lá, é o que vai dar certo. Mas a notícia que não é boa e ao mesmo tempo não nos abate. Se tivermos que perder, seja o que for aqui, nós continuaremos sendo luz e sal nesta terra, honrando ao Senhor, sendo nós dirigidos e guiados pelas Escrituras Sagradas. Porque esse é o chamado que Deus nos trouxe. E essa relação, ela deve ser por nós assumida, em todas as esferas. Mais aqui para a gente terminar. Eu tinha separado aqui. João 15, 36. Rapidamente, quem pode me ajudar? Palavras do Senhor Jesus estabelecendo eles como limpos. Aqui o contexto, deixa eu pegar aqui, Atos 5, 29. É o que nós acabamos de ver o Silvinho citar, tá? Então, a nossa relação
ela começa a nos direcionar. Quarto e último, é dever do povo orar pelos magistrados, honrar as suas pessoas, pagar-lhe tributos e outros impostos, obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade. E tudo isso por amor da consciência. Incredulidade ou indiferença da religião não anula a justa e legal autoridade do magistrado, nem absolve o povo da obediência que lhe deve, obediência que não estão isentos os eclesiásticos. O Papa não tem nenhum poder ou jurisdição sobre os magistrados, dentro dos domínios deles, ou sobre qualquer um do seu povo, e muito menos tem o poder de privá-los dos seus domínios ou vidas, por julgá-los hereges ou sob qualquer outro pretexto. 1 Timóteo 2, de 1 a 3. Tem alguém na agulha aí? Já leia, por favor. Amém. Mateus 22, 21, para nós terminarmos. Todo mundo aqui paga imposto. Quando a gente vai comprar o pãozinho na padaria, não paga imposto? Paga. Gasolina paga imposto? Paga. E como, né? Olha o que Jesus disse. Jesus estava sendo confrontado. Põe o 20, por favor, Henrique, por gentileza. E Jesus lhes perguntou: de quem é esta figura? E esta inscrição com uma moeda na mão? Eles responderam: de César. Aqui não vai dar tempo, mas aqui é uma questão que César, além de tudo, queria ocupar uma função de sumo pontífice. Há uma relação direta de colocar César como Deus. Olha o que Jesus responde. Então Jesus lhes disse: deem, pois, a César o que é de César. Limite. Jesus coloca um limite. E a Deus o que é de Deus. A resposta é profunda e tão poderosa. Jesus pega aquela moeda e diz: de quem é o rosto? É de César. Então é cobrado os impostos. Então dê a César o que ele está estabelecendo. Mas deem a Deus o que de fato é de Deus. Opa! O máximo que eles podem nos levar é o dinheiro. E a gente fica chateado. Pastor, é difícil, é verdade. Agora notem que nós temos um limite para honrar a César. Quando nós estamos falando a respeito de adorar ao Deus vivo, adorar ao Senhor e cultuá-lo e honrar a sua palavra, nós rompemos com César, se ele ferir essa ordem estabelecida pelas Escrituras. Mas nós não podemos negar, meus irmãos amados, que nós devemos nos esforçarmos para sermos bons cidadãos, honrando ao Senhor e honrando as autoridades. Quantas vezes nós falamos: mas a gente não vê o resultado disso, mas nós fazemos para servir e adorar o nome do Senhor. Se isso não motivar o nosso coração, você não vai encontrar razão. Sempre vai ter uma justificativa na nossa alma para darmos uma solução. Que nós sejamos atentos em tudo que pudermos, numa vaga de estacionamento reservada para o idoso. Nós falamos: não, eu estou mais inteirão, vou deixar essa vaga aqui, Deixar essa vaga para servir, respeitar uma relação de honrar a autoridade, seja ela na sua frente ou não. É uma questão de consciência. Nós fazemos isso para a glória do Senhor.